Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou Marcelo Orsini e juntamente com nosso companheiro Valdir Silva, nós estamos apresentando a série A Última Ceia. Tudo bem, Valdir? Olá, Marcelo, tudo bem? Olá a todos aí, os nossos irmãos que estão participando. Estamos aí pedindo a Jesus que nos ilumine para que possamos continuar esse aprendizado importante. No episódio anterior, nós abordamos a contenda entre os discípulos sobre quem seria o maior e a subsequente lição de humildade de Jesus com o lava-pés. Fizemos também um breve comentário sobre a menção a Judas Iscariotes. Nesta oportunidade, nós vamos explorar mais alguns detalhes do envolvimento do discípulo nessa ceia. Judas foi o último apóstolo que se uniu ao grupo dos 12. Suas ações resultaram na entrega de Jesus aos judeus, com posterior prisão e crucificação. Herdou a alcunha de traidor, a qual repercute até os dias atuais. Entretanto, convém que procuremos enxergar os acontecimentos com um olhar misericordioso, visto que sem as ações de Judas, Jesus não teria cumprido plenamente a sua missão. No capítulo 24 do livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, nos oferece a seguinte narrativa acerca deste assunto. A madrugada encontrou Judas decidido na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria as suas ambições aparentemente justas com o fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. O mestre era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Teria sido ele o único discípulo que fracassou ante as ameaças? Afinal de contas, Pedro negou seu mestre. Todos os demais, à exceção de João, fugiram e mais tarde Tomé descreu ou duvidou. De fato, os discípulos de Jesus eram criaturas ainda falíveis, portadoras de imperfeições morais. Os 4 evangelistas descrevem, cada um, à sua maneira, o momento em que Jesus, durante a ceia, alerta o grupo sobre o que estava por acontecer. As diferentes versões da Bíblia, ora usam o verbo entregar, ora usam o verbo trair, para os mesmos versículos. Vamos ler agora conforme está na Bíblia de Jerusalém. Mateus capítulo 26, versículos 21 a 23. E, comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um dentre vós me entregará. E muito tristes começaram a dizer-lhe um a um: Acaso sou eu, Senhor? Quem comigo mete a mão no prato, esse me entregará. Marcos, no capítulo 14, versículo 18 a 20, registrou assim: E estando eles reclinados à mesa, Jesus disse: Em verdade digo-vos que um dentre vós me entregará, um que come comigo. Começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um a um: Acaso serei eu? Um dos 12 que serve comigo no prato. Lucas 22, versículos 21 e 23, registrou da seguinte maneira: Contudo, eis que a mão de quem me entrega está comigo à mesa. E eles começaram a perguntar entre si quem deles seria que iria fazer isso. Entretanto, na mesma Bíblia de Jerusalém, encontramos o termo traidor, no trecho em que Judas faz a pergunta diretamente a Jesus:
Isso está em Mateus 26, 25. Então Judas, seu traidor, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu-lhe: tu o dizes. A resposta de Jesus a Judas equivale a dizer: já o sabes, por que o perguntas? Por isso não vemos aí um simples sim. Como nós vimos, Jesus anuncia aos seus discípulos que ele mesmo seria entregue em sacrifício como vítima ao clero organizado judeu. Tratava-se, na verdade, de um passo necessário para que pudesse ter início o drama sacro, ou grande drama do Calvário. Esta revelação, feita por Jesus aos presentes durante a refeição, foi chocante e inesperada e provocou em todos imensa tristeza. Seria natural que desejassem saber de imediato quem seria o responsável pelo ato. Mais uma vez, salientamos que, segundo o autor da hermeneuta Carlos Torres Pastorino, em sua obra Sabedoria do Evangelho, o original em grego do Novo Testamento traz o verbo entregar e não trair. Como explicamos, as traduções bíblicas alternam entre os dois verbos, indicando que há um conflito entre os próprios tradutores. Deve prevalecer o bom senso, que nos leva a entender que, se Jesus tivesse sido traído, ele mesmo não teria o revelado aos discípulos no momento da refeição, assim como não teria dado a entender a Judas que seria ele quem o entregaria ou o trairia com tanta naturalidade. Em seu evangelho, João faz um registro diferente dos citados sinóticos. Primeiramente, alude ao impacto que o assunto trouxe ao próprio mestre, ao anotar no capítulo 13, versículo 21, que Jesus agitou-se em espírito, antes de dizer: em verdade vos digo que um de vós me entregará. O mestre sabia que teria de submeter-se a provas dificílimas, não obstante necessárias, pelas quais seu corpo físico seria duramente castigado. Por isso mesmo, agita-se, isto é, inquieta-se ao dar a notícia. No entanto, sem hesitar, dá prosseguimento ao seu planejamento missionário, uma vez que, sabendo que partiria em breve do cenário físico do planeta, era mister deixar ainda recomendações aos seus amados companheiros, conforme veremos ainda nesta série. Continuando então o relato de João, o evangelista, no capítulo 3 do seu evangelho, a partir do versículo 22 até o 26, ele diz o seguinte: olhavam os discípulos uns para os outros, perquirindo a respeito de quem ele falara. Estava reclinado à direita de Jesus um dos discípulos dele, o que Jesus amava. A esse, então, Simão Pedro acenou com a cabeça, inquirindo a respeito de quem ele falara. Reclinando-se ele assim sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão mergulhado no vinho. Tendo mergulhado então o pedaço de pão, pegou e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. A não ser o próprio autor, os demais discípulos não sabiam de quem se tratava. Em seu evangelho, João refere-se a si mesmo como o discípulo que Jesus amava, e diz estar com a cabeça reclinada sobre o peito de Jesus. Pedro, emotivo como sempre, pede por curiosidade para que João pergunte ao mestre quem seria. E Jesus explica que será ele identificado pelo gesto da entrega de um pedaço de pão que será antes imerso no vinho. A oferta do pão molhado a Judas é um gesto de consideração, já que para os demais Jesus passa o pão seco e a taça de vinho, da qual todos bebem. E no versículo 27 do capítulo 13 de João,
nós lemos o seguinte: e depois do pão, então entrou nele o antagonista. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Então, após entregar o pedaço de pão a Judas, João anota que entrou nele o antagonista. As traduções corriqueiras trazem Satanás, que na verdade não se trata de uma entidade específica, mas um símbolo, aquele que se opõe ao bem e ao progresso das luzes. Por isso, o antagonismo de Judas estava em seu coração, que provavelmente era também estimulado em processo obsessivo por espíritos atrasados. Em seguida, Jesus provoca o desencadeamento das ações ao ordenar a Judas: o que fazes, faze-o depressa. Realmente, neste ponto, Judas, voluntária e espontaneamente, se coloca no polo oposto para começar a receber os impactos de ódio e desprezo, a fim de que seu mestre receba toda a onda de simpatia e de amor por parte da humanidade. Prosseguindo ainda em João 13, versículo 28. Nenhum dos que se reclinavam à mesa soube para que ele dissera isso, pois eles julgavam, já que Judas tinha a bolsa, que Jesus lhe dissera: compra o de que precisamos para a festa, ou para que os mendigos desse algo. Tomando então o pedaço de pão, ele saiu logo, era noite. Bem, então os versículos 28 e 29 dão a entender que o grupo não compreendeu a ordem de Jesus a Judas. Como foi explicado antes, os discípulos não sabiam quem o faria. Entretanto, o autor Pastorino opina sobre dois pontos muito interessantes. Primeiro, ele diz assim, que o que estava para acontecer era coisa sabida e esperada, uma vez que nenhum dos discípulos protesta contra Judas, pois não há revolta, condenações ou acusações. Ao contrário, todos aceitam passivamente calados o fato e silenciam a respeito. Segundo, que o motivo da saída de Judas, conforme a narração de João, parece mais uma desculpa para manter oculto o fato real, desde que não haveria sentido em fazer compras ou distribuir esmolas tarde da noite. Agora analisemos certa observação de Jesus registrada em Mateus e Marcos, que deixamos de propósito para o final. Em Mateus capítulo 26, versículo 24, ele diz: o Filho do Homem vai, como está escrito sobre ele, mas coitado desse homem por quem o Filho do Homem é entregue. Era-lhe melhor se não houvesse nascido esse homem. Em Marcos capítulo 14, versículo 21, ele diz: pois o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas coitado desse homem por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Bom lhe era se não tivesse nascido esse homem. Inicialmente, comentamos sobre o termo muito usado por Jesus, Filho do Homem. Trata-se de uma expressão de língua hebraica usada quando se deseja exprimir ser a pessoa possuidora da característica que lhe segue. Exemplos: filho da luz seria iluminado. Filho da paz seria o pacífico. Filho do estrangeiro seria o estrangeiro. Filho do homem seria o homem, o que se humanizou, o que adquiriu todas as características humanas, que fechou um processo de evolução na humanidade. Assim, Jesus referia-se a si mesmo como Filho do Homem, isto é, o Cristo em sua forma humana. Para compreendermos a expressão usada referência a Judas, melhor que ele não tivesse nascido, vamos precisar do conceito da reencarnação. Esta era uma convicção arraigada em todos, tanto que Jesus não insiste no assunto. Havia a certeza de que o espírito que reencarnaria como Judas
já existia antes de nascer. Por saber que Judas passaria por provas muito difíceis, que gerariam dificuldades e dores para reparar os erros do passado, daí um dos propósitos da reencarnação, Jesus expressa que seria melhor que Judas tivesse permanecido no campo espiritual sem a necessidade de renascer. Portanto, Jesus teve compaixão do discípulo endividado por saber que ele teria de aceitar a sua árdua expiação, que poderia ser transformada em missão, desde que bem-sucedida, entregar seu mestre ao sacrifício. Nós podemos então raciocinar, com base no conceito da reencarnação, que se o espírito fosse criado no momento do nascimento, a fala de Jesus constituiria, na verdade, uma blasfêmia contra Deus, uma crítica direta contra um ato divino, porque Jesus teria acusado Deus de criar um espírito quando seria melhor que não tivesse feito. Ora, considerando que um dos principais atributos de Deus é de ser soberanamente justo e bom, nós não podemos admitir, sob nenhuma hipótese, uma crítica desse teor contra Deus, ainda mais feita pelos lábios de Jesus. Assim, nós vamos encerrar este episódio e esperamos que você tenha apreciado e que continue conosco ao longo desta série. Nós agradecemos a oportunidade e continuamos rogando a Jesus que nos ilumine, que nos abençoe e que nós possamos continuar entendendo o Evangelho para levar à prática.